Napoleão Bonaparte foi inquestionavelmente um militar inovador, impactando não apenas a Europa, mas também o mundo. Sua genialidade militar e suas táticas inovadoras conquistaram muitas vitórias no campo de batalha e são estudadas até hoje. Entretanto, sua chegada ao poder foi às custas de muitos conflitos, perdas de milhares de vidas e decisões controversas. Hoje vamos conhecer as ações diabólicas de Napoleão Bonaparte em seu reinado, e eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Napoleão ascendeu ao poder na França como imperador em 1804, apesar de já governar o país desde 1799. A Revolução Francesa, ocorrida em 1789 e nos anos seguintes, visava eliminar um sistema de privilégios liderado por um rei. No entanto, o surgimento de um imperador após a Revolução foi algo inesperado. A Revolução trouxe instabilidade, conflitos e dificuldades para a França. Quando Napoleão assumiu o poder, os franceses estavam cansados da turbulência política, dos levantes populares, dos altos preços, da escassez de alimentos e da corrupção governamental. Assim como Júlio César, Napoleão prometeu estabilidade legal e econômica para os primeiros anos de seu reinado, trazendo algum senso de ordem para a França. Ele também trouxe glória militar para o país, ganhando destaque nas décadas de 1790 por suas habilidades no campo de batalha. Entretanto, a ambição de Napoleão ultrapassou suas capacidades, resultando em conflitos com a Grã-Bretanha e a Rússia. A invasão da Rússia em 1812 foi um desastre, com muitas vidas perdidas enquanto ele e seu exército se retiravam. Após ser exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo, em 1814, Napoleão surpreendeu o mundo ao escapar, retornar à França, reunir um grande exército e reassumir o poder. No entanto, sua liderança enfrentou uma união de potências europeias e resultou na derrota na Batalha de Waterloo, na Bélgica, em 1815. Em julho de 1793, a França ainda estava dividida, apesar da eliminação do rei Luís XVI no início daquele ano. Napoleão, um oficial do exército francês, ganhou destaque ao conquistar o apoio dos revolucionários. Sua ascensão começou quando ele publicou um panfleto que alcançou o irmão de Maximilien Robespierre. Como resultado, Napoleão foi promovido e nomeado comandante de artilharia em Toulon, uma cidade portuária ocupada pelos britânicos durante o conflito entre França e Inglaterra. Napoleão elaborou um plano para expulsar os britânicos de Toulon, e em dezembro de 1793, durante a investida, ele foi ferido. Esse evento marcou o início de sua fama crescente. Em seguida, ele foi enviado para participar da guerra contra a Áustria e a Sardenha, onde suas estratégias resultaram nas vitórias francesas em 1794. Apesar de enfrentar obstáculos políticos ao longo do caminho, Napoleão estava em Paris em outubro de 1795. Nesse momento ocorreu um motim antigovernamental e ele decidiu intervir para evitar que a situação se intensificasse. Comandando uma força menor, ele liderou a defesa do Palácio de Tuileries, acompanhado por Joaquim Murat. Para conter a multidão hostil, Napoleão ordenou o disparo dos canhões presos por correntes. Os projéteis causaram grande destruição e as correntes funcionaram como lâminas, causando danos significativos. Estima-se que cerca de 1.400 pessoas tenham perdido a vida, encerrando rapidamente o motim e elevando Napoleão ao status de herói mais uma vez. Após a queda do rei, a Primeira República Francesa Revolucionária aboliu a posse de pessoas cativas na França e em suas colônias. Mas Napoleão, ao assumir o poder, reverteu essa decisão e restaurou a servidão forçada e enviou tropas para as colônias francesas nas Américas para retomar a prática. Essa ação desencadeou resistência por parte da população anteriormente cativa, que se recusava a voltar à antiga condição. A campanha para restabelecer a servidão forçada foi marcada por duros conflitos.
Relatos históricos documentam casos extremos cometidos pelas tropas francesas, incluindo a eliminação em massa. Em 2005, o autor e cineasta francês Claude Rib publicou um livro intitulado Os Crimes de Napoleão, no qual alegava que as tropas francesas sufocavam os rebeldes nos porões dos navios queimando enxofre para criar gases letais, supostamente com a aprovação de Napoleão. Durante seu reinado como imperador, Napoleão Bonaparte era amplamente popular entre a maioria dos franceses. No entanto, também havia uma parcela da população que não o apoiava ou até o detestava fervorosamente. Embora Napoleão tenha realizado várias conquistas positivas para a França, como a implementação da educação pública, a construção de infraestrutura e a codificação das leis, ele também enfrentou críticas severas. Mesmo tendo concedido direitos de voto aos homens e implementado leis para proteger os cidadãos contra exageros fiscais e dos proprietários de terras, nem todas as liberdades eram respeitadas em seu governo. Criticar o imperador, suas políticas ou o seu governo poderia resultar em consequências negativas. Apesar de ser amado por muitos de seus soldados e parte da população francesa, o sistema estabelecido por Napoleão também foi alvo de críticas e ressentimento. Muitos viam o sistema de Napoleão como pior em comparação ao regime anterior, não apenas devido aos constantes conflitos, mas também pela hipocrisia de membros da elite francesa durante seu governo. Alguns indivíduos que alcançaram títulos de nobreza na era napoleônica eram vistos como traidores dos ideais da Revolução. Sendo assim, houve várias conspirações e tentativas de eliminar Napoleão. 2 tentativas ocorreram em 1800, com apenas 2 meses de diferença entre elas. A primeira, conhecida como Conspiração de Poignard ou Conspiração da Adaga, foi organizada por apoiadores da Revolução e visava dar fim a Napoleão com golpes de adaga na saída da ópera. Entretanto, a conspiração foi descoberta, todos os envolvidos foram identificados e 4 conspiradores foram para a guilhotina. A segunda conspiração, mais famosa, foi chamada de Conspiração da Rue Saint-Nicaise, nome da rua onde um dispositivo com explosivos, conhecido como Máquina Infernal, foi colocado na esperança de eliminar Napoleão, no dia 24 de dezembro de 1800. Napoleão escapou ileso da investida devido ao fato de seu cocheiro estar embriagado e dirigir rapidamente pelas ruas de Paris, passando antes do previsto, além do uso de pólvora de baixa qualidade pelos conspiradores, o que causou um atraso na detonação. Embora ninguém da comitiva de Napoleão tenha sido gravemente ferido, sua esposa Josefina desmaiou e teve um corte na mão. E Carolina, irmã de Napoleão, grávida na época, ficou ansiosa e mentalmente instável por um tempo. A conspiração abalou Napoleão e aumentou sua paranoia. Ele instruiu seu chefe de polícia, Joseph Fouché, a culpar os revolucionários como forma de refrear o que ele considerava a maior ameaça ao seu governo. Muitos líderes radicais foram presos e exilados. Ele reprimiu duramente qualquer movimento suspeito e castigou quem ousava se opor a ele. Apesar de seu lado sombrio, as vitórias de Napoleão nos campos de batalha o tornaram extremamente popular na França. Até hoje, o túmulo de Napoleão é um local de grande honra e é amplamente visitado em Paris, recebendo mais de 1 milhão de visitantes todos os anos. Essas foram as ações controversas de Napoleão Bonaparte em seu reinado. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.